Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais essa conversa com especialista. Essa que é uma iniciativa da UIA 2021 Rio Expo, a feira do 27º Congresso Mundial de Arquitetos. O nosso bate-papo de hoje será com as indústrias Albicon. E está aqui conosco a Cássia Bretones e também está aqui conosco, diretamente de São Paulo, num link ao vivo, Benedito Abud. Cássia, muito obrigado por sua presença aqui conosco na UIA 2021 Rio Expo. Muito obrigado pela presença também da Albicon, parceira nossa nessa Expo. É um prazer estar com vocês aqui hoje. Que bom. Benedito, muito obrigado, viu, pela sua presença aqui conosco, por estar compartilhando conosco aqui todos os seus conhecimentos na área. Eu é que agradeço estar aqui com essa audiência tão bacana e vamos lá, vamos conversar. Tá bom, vamos lá. Cássia, está com você para apresentar para a gente as novidades da Albicon. Certo, vamos lá. Vou falar um pouquinho sobre a Albicon. A Albicon é uma indústria que começou a produzir no Brasil há 13 anos atrás, vindo com uma ideia europeia para a produção de mantas acústicas e pisos de borracha com material reciclado. Há 13 anos atrás, 2 irmãos empreendendo, montaram uma planta de fábrica em Extrema, sul de Minas, e o objetivo era produzir material sustentável. Hoje, nós já reciclamos mais de 30 mil toneladas de pneus, um passivo ambiental que há anos atrás era um objeto de muita preocupação, com descarte, aterro e sem grande solução. Hoje é um material considerado até nobre, né? Sumindo já nos descartes, porque ele se tornou um material dentro de um conceito de sustentabilidade, um material rentável, um material que gera novos produtos muito aceitos e muito interessantes em termos de projetos. Como é que nós trabalhamos? Nós trabalhamos dentro de um conceito de responsabilidade ambiental. Então, o pneu é produzido numa indústria, ele entra, roda, eu estou dizendo aí pneu de carro, pneu de caminhão, pneu de trator, né? Esses pneus são usados, depois normalmente eles passam por um processo de recalchutagem. Nesse processo de recalchutagem, a primeira banda do pneu é tirada e refeita, para ele rodar mais um pouco, né? Nesse primeiro momento de recalchutagem, nós entramos aproveitando essas raspas que são geradas pela recalchutagem. O pneu volta, continua num outro ciclo, e depois ele vai para um descarte. Quando ele novamente está desgastado, ele vai para um descarte. Esse descarte é o que gerava os aterros em que os pneus eram enterrados por não ter o que fazer com eles. Hoje eles vão para pontos de coleta e entram em usinas de reciclagem, grandes usinas que separam as bandas metálicas, as bandas de poliéster e a borracha e trituram esse material a frio. Isso é um processo limpo, um processo que combina com produção ambiental, com produto com preocupação ambiental. Então, nós entramos em 2 momentos, na recalchutagem, usando as raspas, e depois, no fim do processo, nas usinas de reciclagem com os grânulos. De lá para cá, durante esses 13 anos, a Albicon foi se especializando no desenvolvimento de produtos, na produção de produtos adaptados aos projetos, principalmente focado nos projetos de arquitetura e arquitetura sustentável. E hoje a Albicon já é reconhecida como produto de qualidade e está presente em mais de 14 países. Hoje a Albicon exporta, a gente já participa de feiras internacionais expondo o produto como representante brasileiro. Aqui uma referência, porque todo o nosso objetivo e toda a nossa produção de produto está associada aos projetistas, aos especialistas em projetos, a quem coloca nos seus projetos e nos reconhece assinando um produto nosso. O que nós produzimos? Nós produzimos pisos para áreas externas e internas. Produzimos sempre baseados em borracha reciclada e uma outra borracha que eu vou falar um pouquinho, que é uma borracha importada.
Esses pisos são desenvolvidos para áreas externas, áreas internas e para diferentes necessidades de uso. Corporativo, academias, né, playgrounds. Então, a gente desenvolveu produtos para vários segmentos. Estou apanhando. Playground. Vou falar um pouquinho sobre playground. Nós desenvolvemos produtos baseados na norma 16071, que é a norma brasileira que orienta a segurança em áreas de playgrounds. Então, nós temos produtos que atendem, pisos que atendem desde 80 centímetros de altura crítica de impacto, que é o que essa norma preconiza, pensando na altura que uma criança pode cair do brinquedo sem sofrer dano, sem se machucar. Então, a gente produz pisos que vão de 80 centímetros de altura de queda até 3 metros ou mais. Pisos em placas, normalmente placas de 1 por 1, com diferentes acabamentos e espessuras. Pisos em placas como o duplo T, que é um peso menorzinho, ele é produzido em 19,5 por 19,5 para ser fácil de recortar e montar paginações mais complexas ou bastante cor. E a gente fabrica até um piso de 130 milímetros para atender uma altura crítica de mais de 2,5 metros, 3 metros de altura crítica de impacto. Há 2 anos atrás, ou no início do ano passado, né, nós lançamos há 2, mas na última feira que a gente teve a revestir, esse piso foi lançado. Nós lançamos no Brasil um conceito novo que traz o treino para a área infantil de playground. O que é isso? A criança brinca treinando, ela não percebe que ela está treinando, mas ela está brincando e fazendo atividade física. A gente se esforça numa academia, né, para fazer exercício, a criança brinca se exercitando. E nós trouxemos, então, alguns gráficos que são prensados em placas e que permitem à criança desenvolver coordenação, agilidade, socializar também, porque alguns são como jogos, e nós demos para esses pisos o nome de Sport Ground. É uma linha que tem 8 ou 9 modelos, são kits de placas, que são formados para treino em áreas de playground. E eles podem, inclusive, substituir brinquedos. Essas são algumas possibilidades do que a gente faz. Aquele desenho à direita, essa foto à direita, à esquerda embaixo, ele mostra o duplo T, aquela pecinha que eu mostrei antes de 19,5, recortada e colada. Ali as placas de 1 por 1 também trabalhando várias cores em módulos de 50 por 50, 1 por 50 ou 1 por 1. E as diferenças de espessuras, né, que permitem também, num mesmo desenho, ter alturas críticas de impacto diferentes. E depois nós trouxemos aí o PIP, que é um piso in loco, que permite formatos orgânicos, revestimentos, então paredes, móveis, elevações, né? Quando você quer não trabalhar só o 2D, mas o 3D num projeto também. Os tipos de acabamentos. Originalmente no Brasil se fabricava pisos com pigmento. A borracha entrava num processo de fabricação em que ela era revestida, o grânulo de borracha era revestido com pigmento. A partir de 2013, nós trouxemos para o Brasil, distribuindo aqui, um outro grânulo, que esse grânulo é PDM, é uma borracha que vem da Alemanha, que tem cores bem vivas e tem tanto a durabilidade da cor, essa cor se mantém, quanto grande maciez, é um piso bem macio. Os grânulos são prensados da mesma forma que nós fazemos com os pigmentados. Esse à direita é um piso que a gente chama multi. Ele reproduz uma lasca de madeira ou uma folha, e ele é prensado também, e fora ele amortecer, ele ainda é drenante. É um conceito de piso drenante, então para áreas que necessitem permeabilidade e amortecimento também. As instalações dos pisos, nós temos bases coladas, a maioria deles é colada em contrapiso, então a gente usa cola que resiste à área externa e mostra um pouco dos desenhos, que eles são recortados e remontados e permite reproduzir muito desenho, como aquela estrela bem complexa em placa.
E também temos a opção para áreas que precisem manter a drenagem ou que não queiram executar um contrapiso, a possibilidade de colocar sobre uma base de brita e um estrado plástico as placas. Então, elas vão amortecer da mesma forma e ainda vão ter essa possibilidade de drenar água direto para o solo. Fabricamos também quadras e pistas. No EPDM, nós trouxemos para o Brasil a possibilidade de produzir em rolos. Então, os rolos são coloridos, a borracha se mantém colorida, mesmo com a abrasão, porque a massa da borracha é colorida. Ele não é um grânulo revestido de pigmento, mas a massa é colorida. Então, essas pistas e quadras são coloridas e se mantêm coloridas nas coisas que elas foram feitas. A grande diferença é a facilidade de instalação. Normalmente, uma quadra é feita ao longo de um mês e meio, se não tiver chuva. Como as nossas quadras são pré-moldadas em rolos, normalmente uma quadra que levaria um mês é instalada em mais ou menos uma semana. E tem bastante opção de cor, a gente faz as demarcações também. Para reforçar, então eu quero maior amortecimento nessa quadra, eu quero um maior amortecimento nesse piso em rolo. A gente tem uma manta que chama Ileia. Ela é usada de baixo e ela permite aumentar esse amortecimento na área. Os nossos acabamentos, a gente produz estrelados, que é a base do pneu reciclado, sempre o pneu reciclado, e onde a gente vê coloridinho no preto é essa borracha EPDM. Depois nós temos os que atendem a IT10, que vão ser os com 70% de EPDM e 30% de SBR, ou 100% EPDM. Uma boa opção também para áreas molhadas, porque esses pisos são antiderrapantes, mesmo em situação de água, né? Então, um playground durante a chuva, a criança pode brincar seguramente. Uma borda de piscina, um entorno de piscina, também o pé não vai escorregar. No mercado fitness, a gente percebe que com a pandemia, esse mercado está cada vez mais em voga e ganhando mais força. O conceito de bem-estar, o wellness, está cada vez mais acentuado. As pessoas começaram a ter um olhar maior para si, um maior autocuidado, e isso reflete no mercado fitness. Nós produzimos placas. Nós produzimos no Brasil umas placas com gráficos moldados, então isso não é pintado, mas ele é moldado dentro da placa, e isso permite a durabilidade da cor ao longo do uso. E a gente trouxe para o Brasil há uns 4 anos um processo novo, que é revestir uma placa com o rolo, então ele é moldado junto. E qual é a grande vantagem disso? A gente tem cor e a gente tem alta densidade, então são placas muito fáceis de limpar, porque elas são bem pouco porosas, elas são mais fechadas. A gente fabrica também o puzzle para áreas de treino, que é uma área multifuncional. Então, eu tenho ali uma sala de dança, mas eu também tenho um treino de yoga. O pessoal usa para yoga e usa para dança. Então, tem um piso que precisa escorregar e depois eu preciso de um piso que seja antiderrapante. Então, o puzzle vem aí como uma montagem e desmontagem para áreas assim. E lançamos também, há uns 2 anos, com o Core 360, que é um treino funcional, pisos inteligentes. Os pisos inteligentes são desenvolvidos em 3 formatos. Um para analisar a condição física do aluno. Né? Então, ele avalia o condicionamento, a agilidade, o equilíbrio e dá para o professor a possibilidade de saber como conduzir o treinamento. Depois nós temos um que é uma área de treino de 9 metros quadrados em que 4 alunos treinam ao mesmo tempo. E um outro que é um tapete, chama Training Mat, que é um tapete que pode ser usado indoor, outdoor. Agora, qual é o grande diferencial desses treinos? Eles vêm com QR Code, e abrindo num celular, o aluno tem acesso a uma biblioteca de treinos. Então, ele pode treinar sozinho onde ele estiver, né, usando o QR Code. Isso é atualizado pelo Core 360 periodicamente. Isso é uma novidade bem legal. Isso é alguma opção do que a gente faz. Até esse aqui é uma Bodytech Kids, aqui na Barra.
que queria ter um treino de CrossFit funcional para crianças e desenvolver os treinos, e nós reproduzimos esses gráficos. Então, esses gráficos são todos para treino, tem função, e são moldados nas placas. Aí algumas opções de aquele estrelado, né, com academia. Isso pistas, muito usado para reabilitação, treinos específicos. Então, isso pode ser tanto moldado quanto pintado com uma cola PU, se é uma área diferente. Aqui em grandes redes de academias, para as áreas de peso livre. Aí a gente tem o rolo que entra, esse nosso rolo entra muito em corporativo. É uma outra área que a gente desenvolveu muito. Então, nas academias entram os rolos para as áreas em que não existe necessidade de grande absorção de impacto. Não existe um peso de 60, 70, 80 quilos, às vezes até mais caindo, né? Então, a gente tem rolos que são usados para diminuir o barulho no ambiente, o barulho na estrutura e dar conforto. Trabalhar aquele conceito de ergonomia. Isso, alguns projetos aí, esse é o Google Campus, esse à direita é o Google Campus em São Paulo, em que o arquiteto buscava trazer o verde, reproduzir como grama para os espaços corporativos. Então, nós desenvolvemos blends de verde que foram usados em rolo, revestindo, então trazem atenuação acústica, trazem conforto e trazem esse aspecto de natureza para dentro do projeto. Interessante que esse produto atenua 19 dB nos 5 milímetros. Ele é um produto que tem um efeito acústico muito grande, uma redução acústica bem grande. Ele atende também a laudos, quando a gente pensa em aprovação em corpo de bombeiro, ele atende a IT10, e ele também atende a norma de desempenho, a 15575. A gente fabrica em rolos, esses rolos são de 1,25 por 10 normalmente, em várias espessuras. O acabamento é sempre de junta seca, então ele dá a impressão de um piso monolítico. E nós lançamos também, como tem aqui na loja conceito da OIA, o formato réguas, que permite brincar um pouco com cor, da liberdade e reproduz um pouco o efeito da régua. Então, em algumas cores, ele como que mimetiza a madeira. Eu esqueci de dizer que tem um outro formato que eu não sei se vai aparecer aí, mas é o hexágono. Acho que ele aparece. A linha formato tem medidas também de 12 centímetros por 1 metro, são réguas, né? Coladas também num contrapiso. Aí os hexágonos. Os hexágonos também para essa liberdade criativa de cor. Também dentro das mesmas cores e com possibilidade de desenvolvimento de outras. Também uma outra solução legal é que a gente desenvolveu um e-layer para esse tipo de solução. Quando eu tenho um espaço corporativo alugado, que eu quero mudar o layout a cada período, nós temos uma manta que é jogada, ela é simplesmente desenrolada sobre esse piso existente e as placas, ou os formatos, ou os rolos são colados nela. Então, quando a gente desenrola, você volta para o piso original, sem danificar, protegendo o piso que estava embaixo. Aqui alguns desenvolvimentos que a gente tem feito. Isso é um projeto de um escritório italiano para a Prefeitura de São Paulo e foi montado numa comunidade em Heliópolis. É uma área de playground conceitual. Mas aí é mais para mostrar o que a gente pode fazer de cor com esses rolos. Aqui uma loja, é uma rede de lojas, a PUC, que também especificou. Eles usam, inclusive, esse formato réguas nas lojas deles. Aí a possibilidade em escritórios, tanto usando as placas quanto os rolos. E acho que é isso que a gente tem para dizer, para mostrar. Muito interessante, viu, Cássia, a aplicação. Eu posso constatar isso, a gente utilizou aqui no espaço conceito aqui da UIA, esse régua, e aqui a gente, inclusive, aplicou sobre um piso existente, sobre uma cerâmica. O tratamento que tivemos aqui foi simplesmente lixar essa cerâmica, rapidamente feito. Aplicamos aqui no espaço de mais ou menos 200 metros quadrados em horas, né? E aí depois
de lixado, limpou, passou a cola e rapidamente foi de fato instalado, e a gente pode atestar aqui a durabilidade e a qualidade desse piso. Agora nós temos o Benedito Abud, que vai conversar um pouco conosco. É um prazer ter você aqui com a gente hoje, Benedito. Oi, Cássia, muito bom estar com vocês. Para mim é uma enorme satisfação, né? Temos também alguns convidados ilustres aí. Bom, eu gostaria de compartilhar minha tela para fazer algumas provocações e conversar um pouquinho aqui. Então, vamos lá. Eu queria agradecer primeiro ao Bicom, tá certo? Por ter essa enorme quantidade de pisos que a gente tem usado, né? E com essa liberdade criativa que o projeto merece. Bem, nós vamos falar um pouco hoje sobre o design biofílico e o que significa isso e como é que isso é uma tendência internacional para a arquitetura sustentável. Então, iniciando, a gente começa no começo do começo, da onde a gente veio, tá certo? E andando mostrando que sempre a nossa habitação foi uma coisa não muito fácil. Nós sempre tivemos que fazer, por ser o homem muito frágil, né? Nós tivemos que fazer a essa habitação. Muitas vezes a gente pegava cavernas e tinha que tirar o bicho, o tigre que estava lá dentro, para se proteger da chuva, né, do meio ambiente e também dos animais. Então, a habitação sempre foi uma coisa que se buscou e sempre foi um esforço individual ou coletivo. No caso, os índios usavam palha, usavam um material que tinha na mata, na floresta, e para se proteger do meio ambiente, e também chegamos um momento que começamos a utilizar rochas, pedras, para nos proteger de outros inimigos, ou seja, da nossa própria espécie, né? Bom, a coisa evoluiu e depois começaram, em função do excedente de alimentos, começaram a acontecer as cidades. As cidades começaram com casas baixas e também bastante vegetação. Então, até então, as cidades eram pequenas e você tinha muito essa relação com a natureza, que passamos aí milhões de anos em contato com essa natureza. Só que com o tempo, aí nos últimos 100, 150 anos, as cidades cresceram, os prédios aconteceram e a vegetação foi ficando cada vez menos, né? Aconteceu uma redução significativa, chegando então a imagens como essas de megacidades, onde praticamente nós temos apenas superfícies que refletem o sol, criando então as terríveis ilhas de calor que tanto mal fazem à nossa saúde, tá? E hoje, né, 85% dos brasileiros vivem em cidades, que é bastante, tá certo? E está existindo cada vez mais um êxodo do campo para a cidade, em função, inclusive, das máquinas, né, dos maquinários muito atuais, né, guiados por internet, que nem precisa mais do humano para dirigi-los. Bom, tudo isso nos faz, né, uma conexão, é necessário ter a volta dessa conexão com a natureza, isso está provado, né, essa conexão da natureza é fundamental, isso foi provado através do que nós chamamos de Healing Garden, que eram os hospitais de cura, os jardins de curas em hospitais, e quando se fez testes com doentes, e aqueles que saíam, tomavam uma brisa, tomavam sol, né, viam passarinho, viam peixes no lago nadando, eles se recuperavam muito melhor, né? Nós também necessitamos da conexão com as pessoas e também a conexão conosco mesmo, né? Que nós não podemos perder. Quer dizer, quando eu falo de natureza, eu estou falando de sustentabilidade ambiental, quando eu falo de pessoas, eu estou falando de sustentabilidade social, e quando eu falo do consigo mesmo, eu estou falando da sustentabilidade pessoal, porque se a gente não estiver bem, a gente não vai ajudar as outras pessoas, a gente não vai ajudar a melhorar as condições ambientais, né? Isso também, essa natureza, então, como eu falei, ela resgata a saúde, né? A saúde do corpo, através dos esportes, através das caminhadas, das trilhas, a saúde mental, através do lazer, da recreação, da brincadeira com os filhos, com os amigos,
e também a saúde da alma, que está ligada à questão da contemplação dessa natureza, né? Para a gente poder se alinhar, para a gente poder ficar em paz consigo mesmo. E toda essa ligação está bastante alinhada com o que nós chamamos de biofilia. O que é isso? A biofilia, eu vi, percebi que está uma coisa muito forte de um trabalho que a gente está desenvolvendo com o Norman Foster, e ele usa muito o conceito de biofilia agora em seus projetos, que é a conexão com a natureza, como a gente já viu, a questão da surpresa, você está andando, de repente, aquele uau, que coisa linda, uma floração, uma frutificação, um perfume, é muito importante, a gente usa muito essa relação dos sentidos no projeto paisagístico, porque aqui surpresa é sinônimo de beleza, né? A presença da água, porque nós somos feitos de água. Nossa grande parte do corpo é feita de água, a luz dinâmica, a sombra, o sol, as sombras rendilhadas, as sombras densas, né? Tudo isso faz com que o nosso caminho se torne mais interessante, né? Essa luz dinâmica, os materiais naturais, ou pelo menos aquilo que se remete a materiais naturais, né? Como a Cássia falou aí dos pisos da Albicon, né? Que lembram determinados elementos da natureza, como grama, como folhas secas, tal, e a questão do refúgio para a gente poder se reencontrar, mas sempre tendo como foco a sensação de natureza, ou seja, não basta só ter a natureza, mas essa sensação forte da gente estar envolvido pela natureza. E nesse momento que as cidades passam por grandes transformações, é muito importante a gente estar focado para saber qual é o papel que a biofilia pode nos ajudar nesse novo contexto. Veja bem, quais são essas grandes transformações? Novas formas de mobilidade, a gente viu que o Uber mudou muito a questão do urbanismo, minimizou muito os carros, e agora com o Uber autônomo, né, os carros autônomos, principalmente os Ubers autônomos, nós vamos ter uma redução de carros muito maior. Advento da bike, dos patinetes compartilhados, novas formas de comprar, como a internet, né? Esse isolamento social nos fez descobrir de uma forma importantíssima a internet, a Amazon Go, que é uma outra forma de comprar, e a gente vai ver um pouquinho adiante, as novas gerações buscando novas experiências e não mais consumo. Vocês viram aí, essas últimas semanas, o tititi que aconteceu com a geração Z em função da geração Y, né? Chamando todo mundo de cringe, porque cada geração quer colocar a sua marca, cada geração quer colocar, pelo menos, a sua forma de existir no mundo. Então, o consumo está mudando muito, os valores estão mudando muito, mas a Bud, essa nova geração de 20 anos, ainda não entrou fortemente no mercado de consumo, principalmente da arquitetura, do urbanismo, do paisagismo. Claro que não entrou, mas essa nova geração, ela influencia os pais, né? Principalmente a mulher, que é quem decide a compra da nova moradia, participa muito, e a mulher pensa muito, principalmente a mãe, pensa muito nos filhos, né? Então, as nossas cidades estão deixando de ser rodoviaristas, como foram até recentemente, para ser cidade das pessoas, cidades mais verdes, cidades mais amigáveis, né? E a gente vê que exemplos como esse de shopping centers fechados, completamente isolados da natureza, né? Ambiente completamente artificial, estão morrendo. E está previsto que cerca de 33% dos shoppings com esse modelo fechado, né, vão morrer até 2023 nos Estados Unidos. A Amazon Go, que por enquanto é uma loja, né, que não tem gente, praticamente você entra, ela lê seu cartão de crédito e você ali compra e você pode sair a hora que você quiser, não tem mais gente te controlando. Será que vai continuar desse jeito, com essa cara de loja? Ou as lojas vão mudar totalmente, vão ter produtos de várias fábricas ou não? Quer dizer, isso já são portas que estão se abrindo e a arquitetura ainda não sabe direito como lidar com essas novas formas, tá certo? Mas uma coisa está claro,
né, uma coisa está muito claro: a grande tendência internacional é trazer o verde para a cidade. Eu tive a honra de representar o Brasil no MIPIM, no último que aconteceu em 2019. O MIPIM, para quem não sabe, é o maior evento de novas urbanizações mundiais que acontece em Cannes, na França, e aqui está, então, 6 escritórios brasileiros que estiveram representando o Brasil. Foi muito bacana, a gente fez contato com muita gente, né, e a gente pôde também mostrar o nosso trabalho, e eu fiquei muito feliz, porque demonstrou lá que a gente estava no caminho completamente certo. O MIPIM, né, tinha como logomarca esse garoto meio oriental, olhando aí para o futuro, meio como se perguntasse: qual tipo de cidade eu vou viver? Até porque um garoto com essa idade, de 5, 6 anos, que é a idade dos meus netos, quando nasceu meu neto, o pediatra chegou e falou: olha, seu neto vai viver 120 anos, tá? E que cidade que vai ser que a gente vai deixar para essas pessoas viverem 120 anos, né? E a resposta que tem sido dada nesse grande evento internacional é a Cidade Verde. A cidade, praticamente todos os grandes novos urbanismos, eles estavam abraçados pelo verde. Como vocês podem ver, maquetes, muita maquete física, muito cartaz físico, por incrível que pareça, embora a gente esteja na era da internet, né? E muitos também verdes subindo pelas paredes, mesmo em locais muito frios, mesmo em cidades que nevam. Istambul, por exemplo, levou esses novos bairros com muitos parques. Londres trouxe uma maquete impressionante, a Nova Londres, com muitos parques, como esses verdes que vocês estão vendo, sempre ligados por parques lineares. Isso está sendo visto em todas as grandes cidades, inclusive num país como o Egito, que levou a Nova Cairo. E aqui nessa lateral vocês podem olhar um grande parque linear que serpenteia e corta toda a nova cidade, e, no fundo, é o grande centro, ao lado, obviamente, de espaços cívicos, mas o grande elemento de conexão de toda a cidade é esse grande parque linear, né? E está somando, então, uma nova coisa que está acontecendo no mundo, e vai acontecer no Brasil logo, logo, que é o 5G. Tudo vai mudar em relação do uso, tanto do espaço interno quanto do espaço externo. No espaço externo, por exemplo, né, que acontece sempre, normalmente a gente não consegue ter uma internet de alta qualidade, mas vai ter uma revolução nesse uso do espaço externo, tanto no trabalho quanto na educação. Eu, por exemplo, estou nessa chácara nesse momento, tá certo? Com muitas flores, muita vegetação, entre o verde, muita água, o barulhinho gostoso da água, gramados. Esses são os meus amigos que me visitam de vez em quando, tá certo? Meus netos chamam aqui da casa da floresta. Então, essa casa, agora eu vou começar a poder fazer lives, como a gente está fazendo agora, do jardim, né? Bom, pulando então para os projetos que a gente tem desenvolvido com esse caráter, talvez o mais emblemático, por ser um empreendimento de uso múltiplo, seja o Cidade Matarazzo. O Cidade Matarazzo, como vocês veem, é um antigo hospital que está sendo totalmente retrofitado. Ao lado a gente tem tinha, né, uma maternidade que vai ser um hotel, e Januvel chegou para fazer um prédio, e quando viu toda essa vegetação, que é essa sensação que a gente tem quando está lá dentro, falou: não, eu vou fazer um prédio que realmente eu possa subir com essa vegetação no próprio prédio. Então, o Januvel, que para mim é o mestre, né, da filtragem da luz, veja empreendimentos, né, como o Instituto do Mundo Árabe, agora o novo Louvre, né, de Abu Dhabi, ele trabalha muito com a luz, e aqui ele vai filtrar a luz através desses brises e também da vegetação. Então, a vegetação é um elemento que filtra o brise. Esse é o apartamento modelo, decorado pelo Philip Stark, e esse tipo de árvore que foi plantada aqui vão ser plantadas nas alturas, né, da cobertura do 13º andar, e no lugar que simplesmente mais venta em São Paulo, porque nós estamos no espigão da Paulista.
Então, são desafios atrás de desafios. Isso é maravilhoso, porque isso nos faz crescer. Esses desafios nos buscam pesquisar, inclusive demonstrar que muita coisa a gente não sabe, como, por exemplo, a flexibilidade das árvores, né, para buscar novas, enfim, novas formas de se levar essa vegetação para cima, né, e plantá-las e a coisa funcionar. O design biofílicos também em áreas comerciais é muito interessante. Eu pensei aqui um projeto que é bastante antigo, ele já tem cerca de 20 anos, que é o Brascan Century Plaza, aqui em São Paulo, mais conhecido como Kinoplex, e esse projeto ganhou não apenas o Master Imobiliário, mas também o Prix d'Excellence, que é um projeto que revitalizou todo o seu entorno, esse vazio central de vegetação, que aí nós temos 100 árvores, né, de pau-brasil e alguns de pau-ferro, e alguns exemplares de pau-ferro, está sobre laje. Nós estamos aí com 5 subsolos embaixo, e nós temos um verdadeiro bosque, tá certo? Isso é bem interessante, até porque aqui se tem internet grátis, e é impressionante a quantidade de gente que vem aqui tomar um café e trabalhar. Agora, então, com o isolamento social, que ficou muito mais fácil o acesso a esses aplicativos de reuniões, eu acredito que isso veio para ficar, e muitas empresas que tinham andares inteiros de reuniões vão reduzir isso significantemente, tá certo? Bom, o design biofílico subindo pelas paredes. A gente vê aí, eu trabalho muito com arquitetos muito diferentes, né? A gente já conseguiu realizar cerca de 6 mil projetos nesses 50 anos de trabalho, e agora a gente está vendo muito esse tipo de solução que funciona perfeitamente bem, desde que tenhamos os cuidados necessários, como uma grande drenagem, uma irrigação muito bem feita e, principalmente, uma manutenção externa, feita por cadeirinhas ou balancins, mas de forma que eu consiga acessar a parte superior do prédio, que nem sempre é possível. Então, olhar isso no desenho é muito simples, mas realizar isso, se não for muito bem feito, eu realmente não aconselho. Tá? Então, tudo tem um bônus, mas também tem um ônus, e o ônus aqui é a manutenção, né? E o custo dessa manutenção. O design biofílico em praças, pensei também a Praça Vitor Tivita, que eu trabalhei com a Adriana Levisca, aqui em São Paulo, e é uma área contaminada, é uma área que realmente estava em um solo envenenado, porque aqui existia um incinerador de lixo que espalhava as cinzas. Só que esse lixo tinha muito metal pesado, e esse solo está muito contaminado. Então, a praça, praticamente, as pessoas não tocam o solo, e tudo que vocês estão vendo aí de agricultura, no caso, o milho transgênico, o milho não transgênico, toda essa discussão, era uma praça que faz perguntas, era uma praça que fazia perguntas, porque, infelizmente, a partir do momento que a iniciativa privada, no caso a Editora Abril, deixou de patrocinar, houve uma decadência completa dessa praça, né? Mas todo esse solo que vocês estão vendo, por exemplo, são plantas fitoterápicas, são solos que estão completamente separados do solo antigo, e a gente conseguiu fazer uma drenagem artificial, né, que chama-se Tech Garden, que é uma irrigação por capilaridade, que a gente também criou isso, e isso foi importante para a gente ganhar o prêmio Greening do GBC, que inclusive certifica os projetos, os produtos da Albicom, tá? E a gente ganhou esse prêmio importante para o nosso escritório em 2013. Aqui são as hortas verticais. Muitos países, como a Holanda, por exemplo, né, têm os hidropônicos, no Brasil também temos, né, muito produção de espécies, principalmente de hortaliças, em prateleiras, tá certo? Então, a gente quis mostrar nessa praça toda a importância da vegetação, trabalhando em várias formas, tá certo?
Os parques também. Isso é um projeto nosso de mais de 30 anos, que é o Parque do Jaraguá, onde toda a arquitetura, como vocês estão vendo aqui, é uma arquitetura bastante leve em termos visuais, né? São apenas cobertas, tal, para que não se tirasse toda a beleza da paisagem, e dessa paisagem a gente consegue ver o universo construído de São Paulo, bastante adensado, e do outro lado do morro a gente vê ainda a área rural com bastante vegetação, né? Na época a gente tentou tirar essas antenas, mas, infelizmente, o poder econômico é maior do que a aspiração dos arquitetos, né? Bem, o design biofílico também em condomínios, em loteamentos e novos bairros. Aqui está um projeto que a gente está fazendo aqui juntamente com o Feu, que está aí, tenho o prazer dele estar aí nos assistindo, né, que é um projeto bem interessante, cuja âncora é esse grande lago de peixes fantástico, tá certo? Que é um lago artificial, obviamente, mas de cara que a água é o grande elemento que vai nos conectar com a natureza. Temos também muita vegetação, temos o sol e a sombra, temos piscinas recreativas, enfim, tudo aquilo que eu considerei lá atrás aparece nesse projeto de forma magnífica, tá certo? O caminhar no sol, entre a água, passar entre é um conceito muito importante. Aí eu passo na sombra, é a questão da luz dinâmica, depois volto ao sol, né? Tudo isso nos cria surpresa, tudo isso nos cria essa relação gostosa com a natureza, mais que isso, nos cria imunidade esse sol, tão importante nos nossos momentos atuais. Esse já é um outro projeto no Mato Grosso. O Mato Grosso, nesse momento, está sendo um grande, né, estado que está produzindo muita riqueza em função do agronegócio, e aqui nós temos um empreendimento de alto padrão, e na entrada do empreendimento a gente teve condições aqui de trabalhar também junto com o urbanismo e discutir um pouco a arquitetura e o paisagismo, e essa arquitetura só pousa nesse lago porque, obviamente, é um açude, é um lago artificial, né? E nós temos uma piscina no nível mais alto, com um vidro aqui na lateral, que à noite esse vidro vira uma verdadeira água marinha, tá certo? E reflete toda a paisagem. E aqui essa arquitetura, vamos seguindo um pouco o que está acontecendo. A arquitetura, muitas vezes, ela deixa de ser um espaço interno e passa a ser um espaço intermediário. Você tem vidros que correm e você tem praticamente toda a arquitetura sendo uma grande varanda, né? Dependendo do dia mais quente, você pode usar o ar-condicionado, ou nos dias mais gostosos, você deixa de usar o ar-condicionado e você ventila tudo. Hoje a ventilação é fundamental, né? Inclusive no trabalho, sendo que, ultimamente, os nossos prédios não abrem mais as janelas, né? Outro exemplo interessante foi a Vila dos Atletas, que aconteceu aí, obviamente, nas Olimpíadas de 2016, no Rio de Janeiro, né, que foi também um bairro completamente artificial, mas um bairro bastante interessante em termos profissionais, que a gente pôde trabalhar tanto na parte urbanística, como em alguns condomínios, e no centro tem um grande parque projetado pelo escritório de Burle Marx. Então, como projeto, foi uma coisa bastante desafiadora também, né? E cumpriu o seu papel nas Olimpíadas, tá? Bem, finalmente eu queria falar um pouco para vocês de uma cidade, já saindo da escala do bairro e indo para a escala da cidade, que a gente teve condições de desenvolver com um arquiteto baiano, um arquiteto Caramelo, que é toda uma cidade, vamos dizer assim, uma cidade, porque é uma nova, né, uma nova cidade, Nova Luiz Eduardo Magalhães, e aqui a gente tem ela toda estruturada por parques lineares. É um projeto já que tem cerca de 7, 8 anos, isso estava sendo aprovado, enfim, tem toda aí
os trâmites, né? Mas, Abud, como é que você consegue fazer tanta área verde só porque você é paisagista? Não, porque você tem já 20% de reserva legal obrigatória, e a gente faz desse limão uma limonada, mas, infelizmente né, é comum que se pegue toda essa área verde e se deixe num canto. Esse caso está pintado de verde, mas isso não é uma área verde, isso aqui é uma futura ampliação aqui de um determinado elemento da cidade. Mas, praticamente, os 20% mais de reserva legal, mais os 10% de obrigatoriedade de áreas verdes, eu consigo criar esses grandes parques que têm cerca de 80, chegando até 100 metros de larguras, tá? E óbvio que eu tenho um sistema viário também, mas a intenção é que as pessoas andem na sombra das árvores, através de bicicleta, através de caminhar, ou seja, realmente de uma forma mais biofílica, né? Esse é um desenho. Aqui no centro a gente teria Aqui a gente tem a capacidade de escavar e encontrar água nesse terreno. Então, a 1,5 metro, mais ou menos. Então, a gente pode fazer esses lagos, brincar com essas coisas, que é, né, bastante interessante para o urbanismo. Aqui, praticamente, os condomínios, os fundos dos condomínios, das casas do condomínio, dão sempre para áreas verdes, né? E o verde está sempre respirando, e as pessoas estão muito em contato com essa coisa fantástica. Bem, gente, nosso tempo não é grande, eu tenho muitos vídeos aí nesse canal criando paisagens, discutindo vários assuntos que nós estamos falando, e eu gostaria muito agora de abrir para vocês algumas considerações, algumas perguntas, e agradeço aqui, tá, por vocês me ouvirem, e realmente para mim é uma coisa fantástica, instigante, né, começar a imaginar como é que vai ser esse futuro próximo, como é que vão ser as cidades que nós vamos deixar aí para os nossos netos. Muito obrigado. Obrigado, Abud, por toda a informação que você nos traz aqui no dia de hoje. Muito interessante. De fato, a cidade ela precisa ser de fato repensada, né? Os últimos acontecimentos está fazendo com que a gente tenha a responsabilidade cada vez maior e agora mais rápido, né? Enfim, muito obrigado pelas suas considerações. Eu vou passar a palavra aqui para a Cássia para conversar um pouquinho conosco. Benedito, quando nós pensamos aí em cidades que estão sendo novas, projetos novos e tal, o desafio é um desafio de pensamento e de colocar aquilo em esperar que aquilo vire uma nova realidade. Agora, quando a gente pensa numa cidade que já está consolidada, como a legislação brasileira poderia incentivar esse design biofílico? Pois é, Cássia, veja bem, a questão da legislação, hoje em novos empreendimentos, novos loteamentos, por exemplo, né, ela já te exige. Em termos de lote, normalmente você tem uma área permeável que é obrigatória. Então isso é muito interessante. E agora em algumas cidades como São Paulo, já se fala em cota ambiental, que quando você projeta jardins mesmo sobre laje, isso tem um aspecto positivo. Então, você consegue minimizar as áreas permeáveis com essas cotas. Então, a legislação está avançando em vários aspectos. Mas, por exemplo, em loteamentos ainda, né, você tem, em geral, óbvio que isso a 6766 deixa para cada uma das cidades resolver, normalmente você tem 10% de áreas verdes, algumas cidades são mais. Só que sempre, assim, a área verde tem que ser monobloco, um grande monobloco, tá certo? E o que acontece? A gente, infelizmente, tem visto os projetos urbanísticos, infelizmente a gente tem visto os projetos urbanísticos, onde o verde, esse bloco verde é jogado para um canto, e em geral para aquele terreno mais declivoso, tá certo? De forma então que você vive no árido, mas você obedece à lei deixando toda essa área isolada. Tem empreendimentos sofisticadíssimos aqui em São Paulo, que você precisa andar quilômetros, porque tem muita área verde, só que o verde está longe. E o importante é que o verde esteja aqui.
na frente da minha calçada, né? São Paulo agora começa a ter uma lei que a calçada tem que ser 5 metros, né? E a gente vê ainda em algumas cidades o loteamento permite calçadas de 1,5 metro, 2 metros, com 1,5 metro, 2 metros, você não consegue nem andar, você não consegue ter uma lixeira, você não consegue ter uma árvore, tá certo? E um poste. Então é muito importante você obrigar calçadas mais largas e que o verde possa estar entremeado, até isolado em pequenas partículas. No meu ver, é muito mais interessante você ter esses verdes espalhados aqui na frente da minha casa do que eu ter que andar com meu filho, sei lá, quilômetros para chegar nesse verde. As pessoas não fazem isso. Tá certo? Só que a lei tem aquela história do círculo de 20 metros, então tem uma série de coisas que fazem com que essa área verde fique completamente isolada, e acho que isso não é bom para o tecido urbano. Você entende que isso é porque as pessoas ou as políticas públicas ainda não entenderam isso de forma adaptada ao design biofílico? Quer dizer, essa ideia Eu de acredito trazer que para sim. perto. Exatamente, inclusive nós temos ainda muitos preconceitos, né? Por exemplo, eu estou fazendo um loteamento agora, um desenho urbano de um loteamento, onde você tem que ter ruas em ao perímetro de todas as áreas verdes, eu tenho que ter rua. Por quê? Porque eu já parto do princípio que as pessoas que tiverem o lote junto à área verde, elas vão invadir a área verde. Tá certo? Então já parto do princípio que as pessoas não são idôneas, que as pessoas, né, que elas vão infringir a lei, que elas vão... Então eu mando deixar ruas em todas as áreas verdes para eu não ter esse acesso. Então isso é muito ruim, né? O verde tem que estar muito próximo, inclusive a maioria das nossas cidades são quentes, seria muito importante a gente ter, ao invés de uma linha de árvores, quando tem já é muito, mas 2 linhas para eu criar nesses passeios realmente ambientes sombreados, tá certo? Onde eu possa caminhar com meu filho, ter aquela conversa complicada com meu filho adolescente, levar meu cachorro passear. É nesses momentos de caminhar que a gente pode dar uma meditada, que a gente pode, né, fazer um balanço da vida. O caminhar não é só exercício físico, ele é também um exercício mental, mas para isso acontecer, é importante que as pessoas comecem a entender que as pessoas moram nesses lugares, e essas coisas devem ser feitas para as pessoas, e não apenas para o meio ambiente. Claro que o meio ambiente é importante, mas muitas vezes se pensa na árvore só, se pensa no maciço de árvore, se pensa na vegetação, no meio ambiente, mas não se pensa nas pessoas, e as cidades são feitas de pessoas. Tá certo? Se não tiver pessoas, não tem muita necessidade, tá certo? De que essa coisa seja interessante. Então, as pessoas têm sentidos, e é muito importante que essa vegetação esteja ligada aos sentidos das pessoas. Benedito, uma outra pergunta. Como você avalia o impacto desse isolamento que a gente está vivendo, esse período de isolamento social, no design biofílico? Você acha que isso impactou de alguma forma? Totalmente, veja bem, é claro que a pandemia foi uma tragédia, é uma coisa horrível, né? Infelizmente, muita gente morreu, tá certo? Todos nós temos amigos, parentes, né, que enfim, que tivemos essa dor, mas se teve um lado bom, foi as pessoas começarem a entender que a natureza é fundamental, nós viemos da natureza, tá certo? Então é muito importante você ver a quantidade, eu tenho amigos que têm canal na internet que falam de plantas, de repente tem gente com mais de 1 milhão, 1.500.000 pessoas vendo, seguindo esses canais, todo mundo quer ter uma plantinha em casa, né? E também os materiais de construção começaram a vender demais, as pessoas começaram a ver que elas moram em lugares ruins, mal isolados, que é importante você morar com dignidade, tá certo? Em lugares dignos, em lugares bons. Então está começando a haver uma revolução nesse sentido. E os aplicativos que nós já tínhamos, aplicativos de conversas remotas para fazer reuniões remotas, eu já fazia um pouco, mas os nossos clientes pediam sempre para a gente estar presencialmente. E agora
com a necessidade, as pessoas estão se acostumando, porque é muito mais prático, muito mais barato você fazer uma reunião online do que uma reunião presencial, que você é obrigado a pegar um avião, um aeroporto, várias horas, translado, para chegar lá, fazer uma reunião de 1 hora e voltar tudo de novo, tá certo? Isso é caro para todo mundo. Então, é claro que as reuniões presenciais não vão deixar de existir, mas eu acho que elas vão minimizar bastante. Eu já estou vendo clientes, construtoras, né, reduzindo seus andares de salas de reuniões, tá certo? Porque eles pretendem, sim, começar a fazer reuniões online, que é muito mais prático. E uma última pergunta, Benedito. Em espaços biofílicos, como a biomimética pode ser aplicada? No nosso caso, nós temos alguns produtos que reproduzem um pouco essa natureza, né? Elas trazem de forma artificial a natureza para dentro. A biomimética, né, quem não sabe, é uma relação, tá certo, do estudo da natureza para você aplicar em designs, em projetos, né, humanos. Então, você vê como os tubarões nadam, eles têm um tipo de pele que deslizam, você faz roupas dessa forma, você olha o bico de um pássaro que mergulha na água e você imita isso num trem-bala japonês, e no caso aqui, é completamente possível, vocês vejam, você tem piso emborrachado e permeável, isso é fundamental, tá certo? Você minimizar, quer dizer, pela primeira vez na vida, nós estamos podendo fazer um piso que penetre a água e essa água permeia no solo, né? Então, o que acontece? A hora que a gente consegue ter esses materiais permeáveis, né? No caso de vocês, são certificados pelo GBC, né, que tem todo uma reorganização aí dos materiais, uma reciclagem, isso é muito importante. E fora também a questão do visual, esses pisos que te lembram gramas, esses pisos que lembram folhas caídas, né, como essa linha MOOC que você tem aí, são muito importantes, porque a biofilia não trata apenas da natureza, mas aquilo que remete também à natureza, tá certo? Então, são padrões naturais que você utiliza, inclusive paredes, por exemplo, com papéis de fotos de mata, né, já melhoram as pessoas que estão hospitalizadas. Então, não é apenas você sair, né? Quando você não pode, quando você está, por exemplo, numa UTI, você pode ter alguma coisa que lembre a natureza, né? Eu tenho trabalhado, inclusive, em projetos agora da terceira idade, tá certo? Porque eu faço parte de uma geração que eu tive que cuidar dos meus pais, tá certo? Antes deles falecerem. Agora, eu não quero dar esse trabalho todo para os meus filhos. Então, já está se pensando em comunidades de terceira idade, e aqui a gente tem trabalhado muito o paisagismo com as memórias afetivas, sabe? Usando plantas da época da minha avó, boca de leão, dália, rosa, cravo, e também muitos ambientes que já não existem mais, mas provavelmente vão fazer parte da memória afetiva dessas pessoas que estão lá, que têm 60, 65, 70, 80 anos, tá certo? Então, trabalhar com memórias afetivas é sempre melhor do que você isolá-las da natureza. Benedito, essa conversa poderia durar muitas horas. Biofilia é muito mais amplo do que a gente pode imaginar, né? Ela vai aí para... nos remete a muita emoção, muita percepção, né? Um resgate mesmo muito grande. A gente ainda teria muitas outras perguntas, o nosso tempo é curto, mas é um prazer muito grande te ouvir e a gente poder estar junto como indústria, ouvindo de você sobre os seus projetos, os seus desafios. Muito obrigada por esse tempo. Obrigado você, Cássia. E muito bom estar aqui com todo mundo, né, conversando, trocando ideias. Queria muito saber a opinião de vocês também, tá certo? Se vocês quiserem seguir a gente no nosso canal, deixar lá alguns comentários, a gente está sempre atento, porque é muito importante compartilhar conhecimento, tá certo? Que a gente acumula ao longo da vida, tá bom? Muito legal mesmo, Mabud. Muito obrigado, viu? Muito obrigado pelas suas informações aqui. De fato,
as pessoas vão ganhar as ruas nos próximos anos, né? E a gente Se Deus quiser. E a gente precisa cuidar disso. Bem, gente, muito bom. Estiveram aqui conosco, muito obrigado pela presença de vocês, estiveram aqui conosco a Cássia Bretones, que é arquiteta formada pela Mackenzie. Cássia possui ampla experiência no desenvolvimento de produtos de especificação e hoje atua como diretora comercial da Ubicom. Teve aqui conosco também Benedito Abud, arquiteto com 40 anos de profissão. Benedito é graduado e pós-graduado, mestre pela FAO, instituição da qual atuou como professor. Do seu escritório já saíram mais de 6.000 projetos de arquitetura paisagística em escalas que vão de residências, condomínios, bairros, até cidades inteiras, por todo o Brasil e mais outros países. Benedito Abud transformou a arquitetura paisagística no mercado imobiliário e do Brasil. É vencedor do Prêmio Green em 2013 e participou de 49 empreendimentos ganhadores do Prêmio Master Imobiliário. Algumas de suas produções recentes, o Parque Jefferson Pérez, no Amazonas, a nova cidade de Paraopebas, no Pará, a Vila Olímpica, no Rio de Janeiro, que foi utilizada para o alojamento dos atletas em 2016. Estádio Nacional de Brasília, Mané Garrincha, Praças Ayrton Senna, Shopping Cidade de São Paulo, Praça Victor Tivitá. Desenvolveu projetos paisagísticos para a Copa do Mundo 2014 e Olimpíadas 2016. Trabalhou em conjunto com designers e arquitetos de escritórios internacionais como Pininfarina, Philip Stark, John Novell, Norman Foster e outros mais. Muito obrigado pela presença de vocês aqui na UIA 2021 Rio Expo. Muito obrigado ao Ubicom por trazer o Benedito até aqui, né, para conversar conosco sobre cidades, sobre essa importância que as cidades vão tomar daqui para frente. Muito obrigado, viu? Foi um prazer. Obrigada pelo Obrigado a vocês, obrigado Anderson, obrigado Cássio, obrigado a todo mundo aí que está nos assistindo. Um abraço a todos e até o próximo Conversa com o Especialista.